pessoal, sou a professora Viviane e hoje nós vamos começar a nossa aula relembrando os conceitos que nós já estudamos na aula passada sobre globalização. Então vamos falar hoje da sociedade de consumo. E um dos objetivos da nossa aula é refletir sobre os impactos dessa globalização no comportamento das pessoas e no consumo delas. Relacionar globalização com essa ampliação do consumo mundial e também refletir criticamente sobre os hábitos de consumo no mundo. Então, para começar a aula, a gente vai relembrar o que é globalização a partir dessa imagem aqui. Então, olhem a imagem com atenção e me contem lá. O que é globalização? Ah, muito bem, Pedro. Globalização, então, é interligação do mundo. Perfeito. Isso, Ana, sempre relacionado aí à questão, dos transportes e telecomunicações. Muito bem, isso aí. E nessa imagem, vocês conseguem identificar a globalização no nosso dia a dia? Exatamente, Pedro. A questão das roupas, Então, a gente sempre vê roupas de outras marcas, de outros países. Isso, João, transporte, sempre interligando de um país para o outro, com um avião lá. Ai, perfeito, João, a questão dos satélites com a nossa internet. Muito bem. E será que a globalização, então, afeta a nossa vida? E de que maneira? Ah, muito bem, Pedro, isso aí. A gente vive a globalização, por isso ela afeta o tempo todo a nossa vida. Então, qual é o conceito de globalização que nós estudamos? Vamos relembrar. Então, é integração e conexão entre países, povos, culturas e economias em escala global. Muito bem. É um fenômeno caracterizado pela intensificação de trocas econômicas, culturais, tecnológicas e políticas entre as diferentes partes do mundo. E também, principalmente, intensificado pelas redes de comunicação e transporte. E aqui não vamos esquecer, então, da questão da rapidez e da fluidez, que torna toda essa globalização muito mais intensa nos dias atuais. Então, agora para vocês. Vocês vão virar aí 2 minutinhos e conversar com o colega sobre essa imagem e responder para mim essas 4 questões. Se precisar de auxílio aí, no celular para procurar a origem das marcas, podem procurar. Agora que vocês terminaram, vamos lá. Conhecem alguns dos símbolos e produtos dessa imagem? Isso, com certeza, Ana? A questão aqui do M, muito aumentado aqui, das batatinhas, aqui um pote cheio de frango, beleza. Alguém consome essas marcas? Claro, todos vocês levantaram a mão, Então, quase que diariamente. Ana, perfeito, diariamente. E a origem? Essas vocês sabem. A maioria dos Estados Unidos, beleza. E a gente compra esses produtos porque é necessário? Eu preciso comer isso ou porque eu quero? Porque eu quero, a vontade, o desejo. E aqui a gente vai falar então sobre a sociedade de consumo, ok? O que é a sociedade de consumo? É quando eu preciso fazer com que alguém compre esses produtos. Então, é importante nós comermos batatinha? Ou é supérfluo, é o meu desejo, a minha vontade? E isso é minha vontade, porque eu gosto, porque eu quero. Então, aqui nós temos a ideia de sociedade de consumo. Como que surge? Surge justamente quando a indústria começa a produzir, e cada vez eu tenho mais produto do que procura. Então, eu tenho muitos produtos e eu não tenho quem compre esses produtos. Como a indústria tinha dificuldade em vender o produto, ele vai começar a facilitar o crédito no primeiro momento. Então lá, Black Friday, a gente compra em 10, 12 vezes sem juros. Então facilita a compra dos produtos. Mas para conseguir vender, nós precisamos das estratégias de marketing para atrair o mercado consumidor. Então lá no meio alguns anos atrás, no meio das novelas, dos comerciais, sempre traziam coisas que eu teria que ter o desejo de comprar, vontade de comprar. Coisas que talvez não fossem necessárias, mas que a propaganda falava assim que era muito importante eu ter aquilo. E hoje, com as redes sociais, nós temos o quê? As celebridades, os influencers, todos esses que vão fazer com que a gente precise de alguns produtos. E na verdade isso passa pelo desejo, pela vontade e não pela necessidade.
E aqui a gente cria um problema que é o consumismo. Então é quando eu consumo produtos demais fora, tá, do que é necessário, que é o consumo consciente. Então aqui nós temos uma manchete aqui, né, de uma TV online de Jundiaí que fala que a tecnologia, tá, os consumidores fazem fila para comprar os produtos da iPhone, ó. Tá? Essa é uma reportagem de 2017, mas já mostrava lá que quando o iPhone dizia que ia lançar um novo produto, a gente tinha aqui uma fila imensa de pessoas. Essa imagem mostra nossa realidade, então? Claro que mostra, né? Talvez nós aqui ainda não estejamos nessas filas, por quê? Porque o nosso dinheiro ainda não compra tudo isso. Então, existe relação entre a globalização e o consumo? Isso, claro que existe, João, muito bem. Então, tudo que vem de outros países, às vezes, nos deixa mais interessados em comprar. E para que a gente compre, além do marketing das redes sociais, nós temos essa ideia da obsolescência programada. E o que ela é? É uma estratégia utilizada para projetar produtos que tenham um tempo de vida útil reduzido. Então, olha só. Nós temos, por exemplo, a obsolescência funcional, que é a lâmpada para de funcionar, o que eu tenho que fazer? Comprar outra. A obsolescência perceptiva está muito relacionada às roupas, aos celulares, porque eu tenho a percepção de que aquilo não está mais bom, que ele não funciona mais e eu preciso de um novo. E a obsolescência tecnológica, que é aquela quando os artigos, principalmente das telecomunicações, as tecnologias, começam a ser incompatíveis. E aqui ilustrado muito bem por essa imagem aqui, ó. Né? Então eu tenho o disquete, o CD, o pendrive, e hoje nada disso é necessário, eu vou para a nuvem, né? O drive faz essa função para mim. Essa atividade aqui fica para vocês fazerem em casa, então, ok? Pensar e refletir para a gente retomar ela na próxima aula. Vai ver direitinho a charge aqui, ó, né? Dos celulares. E vai responder as 3 perguntinhas. Você acredita que a charge ao lado apresenta sociedade de consumo? Não esquece de explicar a sua resposta. Quais os impactos negativos disso para a sociedade, né? Para esse consumo globalizado? E o que podemos trazer para consumir de modo mais consciente? Então, essas 3 perguntinhas façam em casa que a gente retoma na próxima aula. E aqui nós vamos falar do consumo consciente que, inclusive no Brasil, no ano de 2009, o Ministério do Ambiente fez para nós aí um dia específico do consumo consciente. E precisamos pensar em 6 questões. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? E como descartar esses produtos. Então, 6 passos para o consumo consciente. Então, essa ideia do consumo consciente está relacionado a compreender esse impacto, né, das escolhas dos produtos, como isso vai impactar e como o consumo ele deve ser sustentável. Então, eu trouxe aqui já 3 maneiras da gente fazer isso. Ó. Adotar práticas de consumo que minimizem, diminuam o impacto ambiental e social. Então, privilegiando produtos ecológicos, reutilizáveis e recicláveis. Fazer compras planejadas e moderadas. Não vou comprar tudo que eu quero, o que eu preciso. E usar racionalmente a energia e a água. Então, os recursos naturais. E não esqueçam de completar aqui, ó. Para a próxima aula nós vamos retomar aqui. Que outras atitudes nós podemos colocar nessa lista? Isso, João, utilizar sacola reciclável é uma. Gente, completem essa lista para a próxima aula, hein? Não esqueçam lá. Todo esse consumo, e principalmente o consumo exagerado, gera desigualdade. A gente já falou tanto de desigualdade, né? E ela vai influenciar na desigualdade econômica. Por quê? O consumismo, então, ele vai fazer com que a minoria da população consiga concentrar as riquezas nas mãos delas. E lembrem-se, a questão do status também está relacionada ao ter coisas, objetos. Então, isso vai mostrar cada vez mais. Ao mesmo tempo que exclui socialmente. Então, aquelas pessoas que têm impossibilidade de participar dessa cultura do
consumo, elas acabam ficando aí marginalizadas da sociedade. Então, concluindo a aula de hoje, nós temos aqui 4 pontos importantes. Primeiro, que o consumo, ele traz para nós oportunidades e desafios. Por um lado, democratiza o acesso a produtos e serviços. Então, quer dizer, todo mundo tem acesso porque todo mundo tem as informações e pode escolher de forma mais consciente. Mas, por outro lado também, exige que nós, consumidores e o governo, importante também, reflita sobre esses impactos ambientais, sociais e culturais desse modelo de consumo. E não podemos esquecer que o consumo consciente é uma das principais formas de aproveitar as vantagens da globalização e minimizar as suas desvantagens. Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre a sociedade de consumo, como ela surge e as influências na nossa vida. Aprendemos sobre a obsolescência programada, consumo consciente e a desigualdade no acesso ao consumo. Então, muito obrigada, pessoal. Não esqueçam da lição em casa e até a próxima aula.